Ok. Bom, pessoal, então bom dia a todas e a todos. Foi com muito prazer, na verdade, que eu aceitei o convite da comissão organizadora para essa primeira edição do curso de inverno, né? A gente, aqui no nosso programa de fisiologia, a gente está acostumado com o curso de verão, né? Então, essa é a versão que estreia, né, o curso de inverno. Bom, como a Maria Eduarda já deu uma breve introdução, o nosso grupo de pesquisa, ele investiga exatamente a temática que eu vou conversar com vocês hoje, que é como pistas temporais, como horário da alimentação e interação social, podem contribuir para o alinhamento do relógio molecular interno, né? E, consequentemente, trazer uma condição que a gente vai chamar aqui de homeostase circadiana, né? Então, para conversar um pouquinho sobre isso, assim, os desdobramentos desses estudos, eles são variados, né? Então, eles vão desde a gente entender complicações como as metabólicas, que a Maria Eduarda comentou, como alterações comportamentais relacionadas ao humor, como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, né? Mas mais recentemente eu tenho tentado colocar uma questão que é como empresas que precisam da organização laboral em turnos podem se beneficiar com medidas de recurso humano baseado em evidências científicas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia na palestra de hoje, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de voltar num conceito que vocês têm lá da graduação, ou estão tendo, né, aqueles que ainda são graduandos, que é o conceito de homeostase, né? Porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende na fisiologia, mas a gente sempre foca, enquanto professor de fisiologia, na homeostase reativa, ou seja, um conjunto de mecanismos que habilita os sistemas fisiológicos, e aqui a gente pode falar de qualquer sistema, neural, endócrino, cardiovascular, respiratório, renal, para ajustar uma variável fisiológica em torno ali de um valor médio que nós vamos entender como um valor de equilíbrio dinâmico, mais desejável para uma condição de saúde. No entanto, a gente sabe que todos esses sistemas, sem exceção, eles apresentam uma ritmicidade circadiana, tá? E aí eu gostaria de introduzir a vocês um conceito que não é tão explorado, que é uma homeostase agora preditiva, porque nós vamos especificar o funcionamento de um sistema agora que, ao invés de reagir a um estímulo presente no ambiente que desafia esses sistemas, ele vai antecipadamente elaborar uma resposta a essas alterações ambientais, no sentido de estar preparado ou melhor preparado e com isso ter uma resposta mais eficiente, tá? Bom, para a gente entender, então, essa homeostase preditiva, né, a gente precisa entender que talvez uma das variáveis externas ou presente no ambiente que é mais previsível, né, ao longo da evolução é o ciclo de claro-escuro, né, que decorre exatamente do movimento rotacional da Terra em torno do seu eixo, gerando, então, os dias e a noite. Então, os organismos, eles evoluíram um sistema que nós vamos chamar agora de um sistema temporal circadiano. E talvez ele seja circadiano exatamente porque o período dessa rotação da Terra, ele é em torno de 24 horas, né? Então, cerca de um dia, né? Então, aqui representado as oscilações que a gente pode que a gente pode observar em várias das variáveis fisiológicas, e aqui eu destaco que, por exemplo, se a gente estava pensando na homeostase reativa, onde o importante era ficar aqui nos valores médios, na homeostase preditiva, o que a gente vai ver é que essas variáveis fisiológicas, elas oscilam numa certa amplitude ao longo desse período de um dia. Então, se a gente não entende essas variações, ou se a gente não estuda como que essas variáveis oscilam ao longo de um dia, conclusões erradas podem
ser tiradas de um indivíduo, por exemplo, num estado de saúde ou de doença. Por exemplo, de forma muito simples, se eu estiver analisando a temperatura corporal interna de um indivíduo, né? Se eu medir essa temperatura no seu pico de expressão, que seria aqui representado aqui, olha, nessa oscilação, né, nós poderíamos concluir que esse indivíduo estaria próximo a um quadro de febre. No entanto, nada mais significa do que o próprio ritmo de temperatura corporal ao longo de um dia, tá? Bom, esse sistema ele pode ser entendido, na verdade, como um conjunto de osciladores endógenos, que também são chamados de relógios biológicos ou relógios circadianos, tá? E esse relógio ele vai operar em cada célula de cada um dos órgãos e sistemas, de tal maneira a gerar ritmos circadianos. E aqui a gente vai estar falando de ritmo, como eu mencionei anteriormente, né? Ditado pelo estado autonômico do indivíduo, como de temperatura, ritmos hormonais representados aqui, olha, pela variação de cortisol, que é o hormônio liberado pela adrenal, então a oscilação do cortisol ao longo de 24 horas, do hormônio melatonina, né, que é liberado pela pineal e apresenta também uma ritmicidade circadiana, né? Mas também comportamentais. Como a gente sabe, o ciclo sono-vigília é ditado por esses osciladores endógenos. Agora, para que esse sistema ele cumpra aquilo que eu estava falando para vocês, da manutenção da homeostase preditiva, eles precisam estar alinhados com o meio ambiente, tá? Então, dessa forma, esses osciladores eles respondem a diversos estímulos que estão presentes no ambiente, né? Então, aqui a gente pode estar falando, como eu já falei anteriormente, da luz, que é gerado lá pela rotação da Terra, mas a gente também pode estar pensando na luz artificial, o horário que a gente se alimenta, as variações de temperatura, quer sejam elas sazonais ou mesmo diárias, as interações sociais, o nível de atividade física, quer seja ela espontânea ou mesmo por um exercício organizado. Então, tudo isso vão ser pistas às quais esses osciladores endógenos respondem, se modificam, então se sincronizam, gerando ritmos circadianos que vão estar em alinhamento ou em sintonia com essas pistas temporais. Agora, esses estímulos, então, eles vão ser considerados pistas temporais circadianas para os osciladores endógenos, uma vez que eles se apresentam ao sistema de forma recorrente. Então, uma maneira da gente entender todas essas pistas seria mais ou menos assim, olha, o ciclo claro-escuro, como representado aqui, ó, pela luminosidade do Sol, né, e depois na ausência dele, então dia e noite, vai compartimentalizar temporalmente as demais pistas, né? De tal maneira que, se a gente pensar aqui nos seres humanos, nós, como espécie diurna, vamos nos alimentar, vamos interagir socialmente e manifestar nossa atividade nesse período aqui do claro. E no período do escuro, nós vamos descansar. Então, seria o período de repouso, né? E essas pistas, elas são apresentadas de forma recorrente, gerando, portanto, uma situação onde esse oscilador endógeno, ele agora tem como predizer que essas pistas vão acontecer naquele horário específicos e criar, portanto, uma resposta antecipatória e se preparar para que ela aconteça, ok? Bom, agora, o grande desafio, né, então, se a gente pensar nesse sistema como um todo, e aqui eu trouxe essa representatividade aqui do que a gente chama, né, se a gente procurar em livros de fisiologia, esse homem vitruviano aqui, ele acaba sendo o cartoon, né, do que seria estar em homeostase. Nós vamos entender que o indivíduo está em homeostase circadiana quando esses ritmos que foram gerados por esses osciladores em alinhamento com essas pistas temporais estiverem funcionando, ok?
Mas o grande desafio para esse sistema, sem dúvida nenhuma, é lidar com essas diferentes pistas temporais ao mesmo tempo e, obviamente, que elas não vão estar sempre alinhadas com esse ciclo claro-escuro, tá? Então, para a gente entender o que a gente o que se põe, né, como esse grande desafio no sistema, nós temos que falar um pouquinho mais sobre o que significa a sincronização desses osciladores endógenos ou relógios circadianos, e para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre a fisiologia dos relógios biológicos, né? Então, quando a gente pensa lá do ponto de vista celular, molecularmente, lá na célula, o que, que acontece com esse reloginho molecular, nós vamos estar pensando num conjunto de proteínas que pertencem a uma família de transcrição gênica de domínio PAS, domínio, de um domínio básico, que é Helix, Loop, Helix, Par, Arnt, Sim, BHLH-PAS, né? E essas proteínas, elas foram nomeadas genericamente de proteínas do relógio, sem muita, na verdade, criatividade, né? Porque se elas são aqui relógios circadianos, então nós vamos estar falando de proteínas de relógio. Quando a gente pensa em mamífero, então, representantes dessas proteínas é o clock bimol e o PER, que vem do period, né? Ou do o period, que se apresenta nas fórmulas homólogas 1, 2 e 3, e o criptocromo também, que a gente vai chamar aqui de cry, né? Então, essas seriam as principais, seriam as proteínas que formam esse núcleo básico de funcionamento do relógio molecular. Essas proteínas, elas são reguladas através de alça, que nós vamos chamar alças de retroalimentação negativa e positiva. Então, assim, de forma muito resumida, porque é uma regulação mais complexa do que isso, mas é importante que a gente entenda essa regulação. Eu trouxe aqui para vocês um esquema onde aqui, olha, é o núcleo da célula e aqui o citoplasma celular, tá? Então, como elas são fatores de transcrição, quando eu tenho aqui a formação do heterodímero clock bimol, esse heterodímero vai agir em regiões promotoras de genes específicos, e aqui eu vou exemplificar o núcleo central de regulação dos genes de relógio, né? E vão promover o aumento da transcrição desses genes. Então, aqui representado clock bimol ligando no EBOX e estimulando a transcrição de PER1, 2, e a gente sabe também de PER3, a transcrição de CRY1 e 2, e de HOR e HEVI-ERB-alpha, ok? Uma vez que esses genes, então, são transcritos no citoplasma, PER e CRY são fosforilados por uma caseína quinase e retornam, e retornam ao núcleo, celular, inibindo essas ações do clock bimol, né? Em paralelo a isso, né, clock bimol também estimulou a transcrição de HEVI-ERB-alpha e HOR, que vão agora sofrer um efeito de competição dessas proteínas, né, pela região promotora agora RRE do gene bimol, né, de tal maneira que HEVI-ERB vai inibir a transcrição de bimol, enquanto HOR alfa vai estimular. Então, isso aqui é uma coisa competitiva de tal, e vai dar um freio, né, ou o restart para um próximo ciclo de transcrição e tradução dessas proteínas. Então, o que, que vai acontecer? Qual que é a consequência final do ponto de vista celular e tecidual decorrente desse mecanismo de retroalimentação negativa? Se a gente olhar em vários tecidos, e aqui eu trouxe uma representação do fígado, do tecido adiposo branco e de uma região do sistema nervoso central, para ver que, na verdade, não existe uma diferenciação nesse momento entre aquilo que está na periferia, então fígado e tecido adiposo, e aquilo que está no sistema nervoso central, que é o hipotálamo médio basal aqui.
Então, qual que é a consequência? Nós vamos ter aqui, olha, então, se atenham a essa linha preta do gráfico, nós vamos ver que a expressão dos genes de relógio ao longo de 24 horas ou de claro e escuro oscilam, né, com um período de cerca de 24 horas. E isso foi demonstrado para todos esses genes que a gente acabou de conversar, tá? E, interessantemente, essa oscilação vai acontecer no que a gente chama de antifase, ou seja, quando o clock bemol se encontra elevado, por exemplo, aqui, ó, aumentado na fase clara, nós vamos ter o seu contrarregulatório, que é representado aqui pelo gene PER, nós vamos ter níveis basais, tá? E isso vai acontecendo de tal maneira a garantir o que nós vamos entender aqui como sincronia do relógio molecular presente em cada um desses órgãos e tecidos, ok? Bom, nós vamos ter uma diferenciação, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre, com algum detalhe sobre essa diferenciação, no que seja o que hoje se entende como o relógio central, né? Que em mamíferos ele está localizado numa região do hipotálamo denominada de núcleo supraquiasmático e relógios periféricos espalhados então pela periferia e em outras áreas do sistema nervoso central, tá? Então essa hierarquia é um modelo é uma hipótese de trabalho de muitos pesquisadores, debatido na literatura, obviamente, mas aceito como aquilo que seja a maneira como esse sistema temporal circadiano encontrou para estar no que a gente chama de homeostase circadiana. E por que esse é central e os demais são periféricos? Porque acredita-se que é através dele, por vias que são neurais, humorais e hormonais, ocorra a sincronia de fase dos demais relógios na periferia. Tá? Isso ficou muito claro, por exemplo, nesse experimento que eu trago aqui para vocês, onde foi medido o que a gente entende como a atividade transcricional do gene PER1. Então, para quem não é familiarizado, você faz uma engenharia genética e faz com que agora o promotor do gene PER ele está condicionado a uma outra proteína que é a luciferase, que é uma enzima, né? E tendo o seu substrato presente, qualquer coisa que atue no promotor de PER faz com que a gente tenha a expressão da luciferase e essa luciferase age na luciferina, que é o seu substrato, gerando uma bioluminescência, que foi medida aqui nesse gráfico por unidades arbitrárias. Então, numa situação controle e na ausência de qualquer estímulo luminoso, né, eles mediram essa atividade transcricional em vários tecidos, aqui representado a córnea, o fígado, a hipófise, os rins e os pulmões. E o que eles observaram é que, de fato, o gene PER apresenta uma atividade sincronizada, né, com uma oscilação, então um ritmo circadiano de expressão de PER ou de atividade transcricional de PER que tem um período aqui de 24 horas. Bom, aí o que eles fizeram? Eles removeram cirurgicamente o núcleo supraquiasmático com uma lesão e mostraram que essa ritmicidade ela pode até acontecer e permanecer. No entanto, ela vai ter agora picos diferentes daqueles do controle, mostrando de forma bem clara que o núcleo supraquiasmático é capaz de fazer é a sincronia de fase entre os demais relógios na periferia, né? Então então por isso até que ele foi denominado como um grande maestro. Ele vai dar exatamente a hora em que eu preciso ter o pico de expressão dos genes do relógio celular, né? E aqui, olha, é exatamente mostrando esse horário. Então aqui agora eu tenho tempo, né? Então eu estou pegando aqui os valores de pico de cada de atividade transcricional de PER1 em cada um desses tecidos, mostrando que eu tenho aqui um quadro, né, ou como se fosse uma fotografia do que a gente chama de fase circadiana numa condição controle
e numa condição onde eu não tenho mais o núcleo presente, mostrando claramente que há uma alteração da fase circadiana da atividade transcricional do gene PER1, né? Bom, agora, além disso, existe uma grande diferenciação, e isso é muito importante que a gente saiba, entre o que a gente entende, então, como relógio central e como relógio periférico. Esse experimento, ele é muito, assim, eu acho magnífico, né? Porque o que eles fizeram agora foi dispersar as células do relógio central, do núcleo supraquiasmático, e agora essas células estão lá no petri dish, eles estão lá na plaquinha de cultura, né? E sem a possibilidade de estar agora nesse organismo como um todo. E o que a gente pode observar aqui, olha, que quando eles fizeram, de novo, a medida da bioluminescência através daquele experimento que eu já expliquei, nós vamos ver aqui, olha, que esse relógio central, ele é capaz de manter essa ritmicidade até quando essa cultura estiver viável, né? E diferentemente do relógio central, se eu fizer o mesmo experimento agora com, por exemplo, células do músculo esquelético ou células do fígado, o que acontece é uma perda dessa oscilação. Então, relógio central tem essa capacidade de se autossincronizar, enquanto que relógio periférico precisa, na verdade, de um sinal de sincronização, né? Aqui representado, por exemplo, fibroblastos isolados também em cultura, né, de tendão. Ele mostra que quando ele está na sua condição sincronizada através de uma administração na cultura de dexametasona, ele apresenta um ritmo circadiano, né? Então, se eu não tenho essa sincronização por um agente exógeno, o relógio periférico ele perde essa sincronia na cultura, ok? Mostrando que, de fato, parece que seja real a ideia de que através de, de vias, né, como eu já comentei, neurais, humorais e hormonais, o relógio central faz a sincronia de fase desses relógios periféricos. E também, e de forma muito importante, o relógio central ele responde diretamente à principal pista ambiental que é a luz, né? Então ele recebe projeções diretas da retina, né? E nós vamos falar um pouquinho mais dessa capacidade de sincronização do relógio central pelo estímulo de luz na palestra da professora Maria Natália, né? E essa sincronia e essa sincronização pela luz do relógio central garante que a atividade desses neurônios do núcleo supraquiasmático estejam aumentadas durante a fase clara do ciclo circadiano, né? Como representado aqui pela mensuração do número de neurônios que expressam a proteína C-Fos, que é um marcador bem simples de atividade neuronal, né? E então eu tenho aqui, olha, um aumento do número desses neurônios, mostrando que esse núcleo está ativado durante a fase clara, com maior atividade do que em relação à fase escura, né? Essas projeções, elas terminam numa região do núcleo, então aqui é uma seção coronal, né, uma fotomicrografia coronal do núcleo supraquiasmático, aqui é o terceiro ventrículo, e aqui é a região do quiasma óptico, né? Então o que a gente vai ter é que, vindo lá da retina, esse trato retino-hipotalâmico, ele chega nessa região mais ventral do núcleo, que é rica em em um peptídeo, né, que é chamado de polipeptídeo vasoativo intestinal, né? Existe uma comunicação muito interessante entre essa região ventral e a região dorsal do núcleo, como a gente pode ver nesse esquema aqui, né? Então, de novo, quiasma óptico, terceiro ventrículo, de tal maneira, então, que recebe informações do fotoperíodo através do trato retino-hipotalâmico à região ventral e comunicações entre a região ventral e dorsal vai acontecer uma sincronização
de todo o núcleo com o ciclo de claro e escuro. Agora, parte dessa região dorsal vias neurais para várias regiões do sistema nervoso central que vão agora regular os ritmos circadianos, hormonais e autonômicos, como o da temperatura. Ok? Bom, então até aqui os pontos importantes que eu gostaria de que vocês estivessem construindo, né, dentro da cabecinha de vocês, seria de que a gente tem, então, um relógio circadiano, ele tem um funcionamento molecular, ele se destaca entre central e periférico, e existe uma intrínseca comunicação entre central e periférico, para que aconteça, então, a sincronização ou a homeostasia circadiana do organismo como um todo. Essas pistas que nós falamos, né, de forma muito rápida, e nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais durante o módulo, né, elas também são chamadas de Zeitgebers, né, e essas pistas, elas se organizam ou elas se comportamentalizam ao longo do ciclo de 24 horas, de tal maneira que a gente possa, então, responder ao fotoperíodo e mostrar uma sincronia de fase com as outras pistas, como atividade, a interação social, que vão ter significado para esse relógio endógeno, tá? Então, dentro desse sentido, nós discutimos um pouquinho o que a gente entende aqui como a sincronização de relógios periféricos dentro de uma visão de hierarquia que é aceito, mas não deixo de falar, debatido na literatura, tá? Então, com isso em mente, eu vou entrar um pouquinho na questão do que é a temática do que eu vim conversar aqui com vocês, tá? Então, vamos pensar de novo naquela homeostase circadiana e vamos pensar o que vocês acham exatamente o que acontece quando a gente tem agora uma condição onde a função laboral ela é permanentemente durante o que a gente já entendeu aqui, que seria a fase de repouso ou de escuro, né, desse ciclo circadiano, né? Então, é aqui que entra, ou é aqui que começaria, né, o que é o que a gente se debruça aqui no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, é entender as consequências dessa atividade laboral agora durante a fase de escuro do ciclo circadiano. Então, frente a tudo isso que a gente acabou de falar, não é muito difícil de imaginar que nesta condição de trabalho, o que nós vamos ter é uma quebra da homeostase circadiana, né? Então, o sistema deixa de operar de acordo com aquilo que ele foi evoluído e daquilo que a gente conhece que ele está pronto para responder preditivamente aos estímulos circadianos, né? Ou presentes no ambiente de forma recorrente, ok? E vários trabalhos na literatura, na verdade, colocam, né, tantos de grupos de pesquisa aqui do Brasil como por todo o mundo, né, colocam que, de fato, o trabalho noturno ele leva a uma condição que nós, cientistas, chamamos de uma condição de cronorruptura, ou seja, houve uma quebra no funcionamento desse sistema temporal circadiano, houve uma quebra da homeostase preditiva desses indivíduos, né? E essa quebra da homeostase circadiana tem várias consequências, que vão desde alterações na saúde física e mental desses trabalhadores, aumenta o risco ocupacional e social, ou seja, esses indivíduos eles têm uma maior suscetibilidade a acidentes de trabalho, você tem um aumento do abstenteísmo, né? Isso tem um impacto na vida familiar e social dessas pessoas, e eles acabam entrando num estado, né, de uma desmotivação crônica. Né? Então, eu não preciso nem mencionar que isso tem consequências econômicas, sociais, mas principalmente para a saúde do trabalhador.
Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber exatamente quais são os mecanismos que são alterados, como eles são alterados, para fazer as melhores intervenções possíveis e recuperar, e fazer com que esse indivíduo seja capaz de passar por essa fase de trabalho noturno, né, sem grandes consequências para a sua saúde, certo? Bom, agora, pensando então que a gente quer entender, a gente tem que explorar o que seria a gênese da cronorruptura circadiana em trabalhadores noturnos. Então, esses indivíduos, eles estão com uma exposição à luz alterada, né? Então, eles têm alterações no fotoperíodo, ele tem uma inversão do ciclo sono-vigília e passando, e muitas vezes, por privação de sono, né? Porque eles estão trabalhando no horário que todo mundo está dormindo e depois eles estão dormindo na hora que todo mundo está trabalhando, você tem um comprometimento das relações sociais e ele tem, obviamente, uma completa alteração do que a gente entende como a fase de ingesta alimentar e atividade. Então, isso leva ao que a gente chamou aqui de cronorruptura, que nada mais é um desalinhamento circadiano, é uma completa desincronização interna que esses indivíduos vão apresentar, ok? Bom, quando você olha para humanos, vários marcadores circadianos estão realmente alterados, né? Então você tem uma redução na amplitude da oscilação hormonal medido ou representado aqui pelas concentrações plasmáticas de melatonina, cortisol, a própria temperatura corporal, né? E isso vai acontecer quando esses trabalhadores estiverem numa condição de turnos que a gente vai chamar aqui de turnos atípicos, né? Que aqui na legislação brasileira é considerada qualquer turno que não obedece, né, pela consolidação das leis trabalhistas, o horário é entre 6 e 18 horas, né? Ou ao contrário, o turno noturno, ele vai ser aquele que vai começar às 22 horas e terminar às 6 da manhã, né? E também esses marcadores circadianos mostram uma falta de adaptação dos sistemas, né? Então, o ritmo circadiano, ele tem uma redução de amplitude e esse trabalhador ele permanece num constante desalinhamento com esses sinais do ambiente, né? Aqui, olha, é um cartoon que eu tirei aqui de uma revisão de um jornal respeitado na área de cronobiologia, que é o Journal Biological Rhythms, mostrando aqui o que acontece durante o trabalho diurno, né? Então, a concentração do nível de atividade na fase clara do ciclo circadiano e o perfil oscilatório de melatonina, cortisol, temperatura e genes do relógio. E aqui mostrando na condição noturna, né? O que é importante aqui observar? A atividade do indivíduo agora ela está concentrada na fase escura. Os ritmos circadianos, né? Eles estão com amplitudes reduzidas ou mesmo com perda de oscilação, né? Mostrando o que seria a representação do que a gente está entendendo como cronorruptura, ok? Ok, agora e a gente pode pensar nessa cronorruptura, nessa falta de alinhamento com essas pistas temporais, em qualquer uma dessas pistas que a gente for estudar aqui, né? Ou seja, as interações sociais, o horário da alimentação, o horário da atividade física, né? Então, pensando, né, nessa é, nesse frame, né, nessa colocação aqui do que seria essa cronorruptura circadiana, o nosso grupo de pesquisa foi tentar entender uma dessas, ou várias dessas pistas, mas uma que eu gostaria inicialmente de conversar com vocês seria o papel ou o efeito da interação social numa condição onde eu tenho a cronorruptura induzida pelo trabalho noturno, né?
Então, só para a gente ir um pouquinho mais rápido, né? Porque eu estou controlando aqui a hora, eu sei que estou quase para terminar o meu tempo. Nós pensamos em olhar isso, né, de forma no campo, olhar de fato numa organização grande, numa empresa de grande porte aqui do Brasil, e entender aquilo que significaria o desalinhamento entre a pista não fótica, interação social, e a saúde desses trabalhadores, né? E a gente pensou, na verdade, de trabalhar numa condição onde não trabalhar. A empresa já apresenta essa condição para nós, então nós estamos fazendo a pergunta científica a partir do que é a caracterização da amostra dessa empresa, que é o que eles chamam lá na empresa de turno de escala fixa. Então, os turnos eles são divididos em turno 1, 2 e 3, mostrando aqui que esse trabalhador ele vai trabalhar de 6 a 15h48, de 15h48 a 1 e depois de 1 a 6. Essa mesma escala fixa de trabalho, ela pode se rotacionar de tal maneira que o trabalhador trabalha em cada um desses turnos num esquema 4 vezes e descansa 2. Então, prestem atenção. O que a gente está rotacionando aqui é exatamente o período de descanso semanal desse trabalhador, ok? E aí nós vamos ter uma condição onde o trabalhador que tem o turno fixo, ele trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. O trabalhador que rotaciona no 4x2, ele começa em qualquer dia da semana e descansa em qualquer dia da semana. De tal maneira que a interação social ela é comprometida nessa escala de 4x2. Porque ao longo de um ano ele vai ter coincidência dos seus dias de descanso com o sábado e domingo em 6 vezes ao longo de um ano, ou quando ele completa aqui 7 ciclos de rotatividade. Né? O que compromete muito a capacidade desses trabalhadores de interagir com as suas famílias, de organizar um lazer que a gente vai chamar aqui de um lazer de qualidade, né? E aí o que a gente observou nessas amostras, né, numa caracterização que a gente fez desses resultados, né, de análise de não só de qualidade de vida, que isso está em processamento, mas de índice de massa corporal e outros parâmetros, é que na condição de trabalho de turno com descanso fixo, né, quer ele no período diurno, 1 e 2, ou no período noturno, eu tenho aqui índices de sobrepeso muito parecido. Agora, observem, quando eu tenho a comparação entre o turno com descanso fixo versus o descanso rotacional, o índice de massa corporal aumenta. Isso a despeito desses trabalhadores apresentarem, na verdade, uma redução do seu sedentarismo, né? Então, alguma coisa está impactando esses indivíduos de tal maneira que eles apresentam um maior índice de sobrepeso mesmo com uma atividade física aumentada, né? E isso também se refletiu no que como a gente pode observar aqui no número de trabalhadores hipertenso, e aqui, olha só, não só o hipertenso, mas naquilo que eles chamam de o hipertenso que não tem a pressão controlada, então os trabalhadores que trabalham de noite com descanso rotacional, eles apresentam aqui, olha, maior índice de hipertensão e maior pressão arterial não controlada. E foi a mesma coisa quando a gente observa aqui a incidência do diabetes mellitus, do diabetes. Não é aqui a gente não discriminou diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, mostrando que esses trabalhadores sem o descanso fixo também mostram uma maior incidência de diabetes, tanto insulino dependente como não insulino dependente, tá?
Então, uma hipótese, né, que a gente aventou é que exatamente esse desalinhamento da interação social pode estar levando a esses valores aqui aumentados de diabetes, de hipertensão, pressão arterial descontrolada e um maior índice de massa corporal, né? E como a gente quer trazer para esse mundo da organização laboral noturna evidências científicas que possam direcionar medidas a alterar, a melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, a gente se pergunta sobre mecanismos, né? Então, aqui no nosso trabalho, a gente tenta mostrar agora, tentar trazer modelos animais para tentar responder perguntas de qual seria o papel da interação social na homeostase circadiana e qual o efeito da alimentação sobre a sincronização de relógios circadianos, né? Então, aqui rapidamente, eu sei que eu já devo ter passado um pouco aí do tempo, né? Uma dessas perguntas a gente fez no modelo que a gente padronizou aqui no laboratório, que é olhar agora camundongos que vão morar isoladamente por um determinado período de tempo, eles já são adultos, então a gente não está falando aqui do efeito ao longo do desenvolvimento, mas aquilo que acontece na fase adulta. Então, e a gente vai registrar agora esses relógios circadianos na condição do animal isolado e na condição do animal agrupado, né? E a gente observou que, de fato, existe uma alteração da atividade neuronial do núcleo supraquiasmático. Então, aqui, olha, é a representação, novamente, né? Fotomicrografia, terceiro ventrículo, quiasma óptico, aqui é o número de células que a gente contou, mostrando que a falta de interação social reduz o número de cefós nesses neurônios no início aqui da fase clara ou no Zeitgeber 2, né? Depois a gente foi além, né, em colaboração com o professor que vai falar com vocês, o professor Leonardo. Nós fizemos uma análise de transcriptoma nesses neurônios, mostrando que, de fato, a análise dos genes diferencialmente expressos, nós encontramos que 7 estão upregulated, enquanto que 44 estão downregulated neste núcleo supraquiasmático de isolado, né? E depois, esmiuçando um pouco mais essa questão, opa, eu estou errando aqui, na onde eu estou passando, só um minutinho, vamos voltar. Ai, que saco, pessoal, desculpa. Volta aqui, volta. É que eu estou errando aonde eu estou apertando aqui. Mostramos que o SOX10, que é um marcador de oligodendrócito, e o MENS2, que está implicado na apoptose neuronal, eles foram identificados, então, como possíveis fatores de transcrição que são regulados negativamente pelo isolamento social. Então, veja o impacto do isolamento social na fase adulta no relógio central ou no núcleo supraquiasmático, tá? E isso foi em associação, né, com uma dessincronização entre os ritmos de atividade locomotora e temperatura corporal interna, né? Então, para sumarizar esse conjunto de dados, a gente mostrou que a interação social ela parece ser fundamental para manter o padrão rítmico de atividade neuronal do núcleo e também de transcrição gênica, né? Que a interação social parece modular os ritmos sincronizados ao ciclo claro-escuro, né? Sem ter grandes impactos dos ritmos em escuro constante, uma vez que ele mantém a relação de fase entre os ritmos de temperatura e atividade locomotora. Além disso, um outro fenótipo que a gente observou, que o animal que fica sozinho, ao longo do protocolo, ele ganha menos peso corporal. De novo, essa alteração a gente observou quando ele estava no ciclo claro-escuro. E essa redução do ganho de peso corporal, ela foi independente
das alterações de ingesta alimentar, mostrando que se há algum impacto, esse impacto se deve a alterações metabólicas, né? E aí a gente foi investigar qual seria a origem dessas alterações metabólicas, e nós mostramos que, aparentemente, esse animal isolado, para dar conta de manter a sua ritmicidade de temperatura interna, promove um aumento de termogênese exatamente entre a transição da fase clara para a fase escura, representado aqui nesse gráfico pelo aumento do consumo de VO2, né? Então, com esses resultados, opa, agora ele não quer, agora ele travou de uma vez. Opa, e esses resultados foram acompanhados de um aumento da amplitude unicidade dos genes, né, que vai agora, que fazem parte da produção de calor pelo tecido adiposo marrom, que é o CP1 no tecido adiposo marrom. Aqui representado a expressão gênica, né, da UCP1 no tecido adiposo marrom, né? E isso também foi em paralelo com alterações da ritmicidade circadiana nesse tecido. Então, esse conjunto de resultados nos permitiram concluir que a interação social contribui para a manutenção do ganho de peso corporal na condição de ciclo claro-escuro, que os animais em isolamento social, eles alteram o padrão temporal de transcrição da UCP1 no tecido adiposo marrom, o que pode ter contribuído para a ativação da termogênese horário dependente, né? E essa ativação da termogênese, ela pode ter sido responsável pelo pico circadiano da temperatura corporal. Então, para preservar a temperatura, a gente aumenta o metabolismo, a termogênese, né? Então, a função metabólica do tecido adiposo marrom, e, consequentemente, o indivíduo, então, gasta mais energia para manter a sua temperatura interna, tá? Em relação à alimentação, nós fizemos também alguns experimentos, então aqui só relembrando da compartimentalização das pistas temporais, então a gente tem aqui um núcleo supraquiasmático dando conta de manter o que seria o horário da alimentação e a busca pelo alimento, e a partir do momento que a gente tem esse alimento, ele vai promover alterações tanto da temperatura corporal, e esses metabólitos, né, vindo do alimento, ele vai diretamente alterar a expressão dos genes do relógio, sincronizando tecidos periféricos. Isso é alguma coisa que já está muito certa na literatura, né? Então, nós fizemos um protocolo agora onde a gente desafia esse sistema que, de muito certo, vai mimetizar um pouco aquilo que o trabalhador noturno está passando, só que agora no modelo murino. A gente vai estar fazendo isso em ratos, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar uma condição onde ele pode se alimentar em qualquer horário do dia, então ele vai estar aqui ad libitum, ou ele vai se alimentar somente na fase clara do ciclo circadiano, tentando com isso gerar uma condição de cronorruptura, né? E neste modelo a gente analisou então os ritmos de atividade locomotora, de temperatura interna, como uma leitura aqui do que a gente entende do relógio central. Opa, mas de novo eu coloquei errado aqui a setinha. E analisamos a expressão dos genes do relógio no fígado como uma leitura do efeito da alimentação sobre relógio periférico, né? E é o que a gente mostra aqui, olha, então, que na situação ad libitum, este é o perfil de temperatura corporal. No horário da chegada da comida, a gente observa claramente um aumento da, um aumento da temperatura interna e da temperatura e da atividade locomotora. Então, agora eu tenho aqui um padrão bimodal rítmico desses parâmetros, né? E uma alteração da expressão dos genes do relógio, como representado aqui, olha, na condição ad libitum,
e depois na condição de time restricted feeding, né? Então, com isso, a gente vê que a fase do relógio molecular hepático ela é invertida em resposta à alimentação na fase restrita, e isso tem impactos no metabolismo energético desses animais, como mostrado aqui pela alteração, pela diminuição, né, do consumo de VO2 por esses animais, tá? Então, como conclusão desse conjunto de experimentos, né, a gente mostra que, de fato, o desalinhamento entre pistas temporais, né, então aqui a gente estudou a interação social e a pista de alimentação, tem reflexos tanto no relógio central quanto em relógio periférico, né? Então, com isso, a gente tem no laboratório possibilidades de estar entendendo o efeito dessa escala rotacional de descanso, quais são esses mecanismos moleculares que podem ser responsáveis por todas aquelas alterações que a gente, que vários, né, da literatura e a gente mesmo agora tem mostrado, impactam o trabalhador noturno, né? Então, a gente está propondo aqui modelos murinos que podem ser chaves para investigar os mecanismos neurais que estão alterados pela falta da interação social e alimentação em horários adequados, como maneiras de propor intervenções baseadas em evidências científicas na organização laboral. Então, eu agradeço a toda a minha equipe de trabalho e desculpa de ter passado um pouquinho aí do tempo. Deixa eu só ver aqui como que eu fecho, termino a apresentação aqui. Foi ótimo.